E sabemos que durante o período da história da República Vêneta, tivemos uma série de guerras, de conflitos que sempre precisava ter ali pessoas com uma certa expertise de anos sobre estratégia militar. Esse vídeo aqui se trata de uma dessas pessoas que, apesar de não ser vêneto, contribuiu muito para a República de Veneza em seu estado militar. Antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino das notificações. Eu sou o Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamare. É importante que você se inscreva e que você ative o sino das notificações para receber sempre o conteúdo. E é claro, sempre que possível deixa o seu comentário aqui no vídeo. Bem, vamos começar então. Eu estou falando exatamente sobre uma pessoa que foi conhecida pelo apelido de Gattamelata. Esse aqui era um líder e mercenário, tá? Ele foi líder e mercenário não só pela República de Veneza, mas por outros estados também. Erasmo Stefano de Narni, esse era o nome verdadeiro dele, ele nasceu em 1370 e ele falece em 1443. Bem, ele foi mais conhecido pelo apelido, como eu falei, Gattamelata, foi um líder italiano nesse período aqui da Renascença e ele nasceu propriamente em Narni, como ele era conhecido, fazia parte ali, né, o Erasmo Stefano de Narni, e serviu a vários estados naquele período. Ele serviu, por exemplo, aos estados papais, serviu a Florença, bem como a República de Veneza em 1434 nas batalhas com o Visconti de Milão. O Erasmo de Narni nasceu em Narni, na Úmbria, numa família pobre. Ele é o tema da escultura, por exemplo, da escultura equestre de bronze de Donatello na praça principal de Pádua, a mesma cidade sobre a qual se tornou podestade em 1437. A podestade era uma espécie de um líder militar, ok, da cidade. Aí. O Erasmo Stefano de Narni, ou Gattamelata, também conhecido aí como Erasmo da Narni, teve ligações sim com a República de Veneza durante essa sua carreira militar frutiva. Então Gattamelata, ele serviu como líder ou capitão mercenário a serviço de vários estados italianos, como a gente já viu, inclusive a República, e a ligação dele com a República de Veneza está principalmente associada ao seu serviço como líder em diversas campanhas militares. Suas habilidades de liderança e de destreza militar foram apreciadas naquele período lá pela República e assim ele acaba desempenhando um papel em várias campanhas aí, militares e conflitos territoriais no Vêneto e além do Vêneto. É importante também, né, que a gente anote que a República de Veneza frequentemente contratava líderes para comandar os seus exércitos e esses mercenários desempenharam um papel significativo nos assuntos militares vênetos durante o período do Renascimento. A dependência da República de Veneza de mercenários fazia parte do complexo cenário político e militar daquela época, onde vários estados competiam pelo poder e se envolviam em conflitos frequentes. E então eu também separo algumas coisas interessantes aqui, batalhas, né, do Gattamelata que ele ajuda a República de Veneza. Nós temos a Batalha de Mota de 1412, o Gattamelata serviu nessa batalha, a Batalha de Mota, na qual as forças vênetas enfrentaram as tropas de Filippo Maria Visconti, Duque de Milão. A batalha resultou em uma vitória vêneta, consolidando o controle da República de Veneza sobre algumas das áreas da Lombardia. Uma outra batalha é a Batalha de Maclodio, 1427. É nessa batalha que as forças vênetas, lideradas por Gattamelata, enfrentaram as forças da República de Milão. A batalha terminou com uma vitória vêneta, consolidando ainda mais o domínio da República de Veneza sobre os territórios da Lombardia. E depois se teve a campanha de Ferrara de 1482 e embora o Gattamelata aqui ele já tivesse falecido, né, nessa época, as suas estratégias militares e influências diversas ainda eram sentidas nesse período aqui. Então, durante essa campanha, as forças vênetas lutaram contra a Casa de Este, que governava a cidade de Ferrara. As táticas e experiências do Gattamelata foram usadas de um modo amplo como base na liderança aqui dessa batalha da campanha de Ferrara. Então, também nós precisamos ver algumas técnicas aqui. Eu achei interessante separar algumas táticas que ele utilizava, táticas de Gattamelata.
Os líderes ali frequentemente usavam a infantaria armada, né, segundo a tática dele, usavam infantaria armada, incluindo piqueiros e arqueiros como parte central de suas forças. As falanges de piqueiros eram particularmente eficazes para criar linhas defensivas sólidas. A cavalaria desempenhava um papel importante nas táticas militares, e também a cavalaria pesada, composta por cavaleiros bem armados, era frequentemente usada para ataques e investidas rápidas. A conquista e defesa de fortificações eram fundamentais nas campanhas militares. Os líderes eram versados na arte de cerco, incluindo o uso de artilharia e construção de trincheiras. E as formações táticas, como a formação em cunha, eram usadas para maximizar o impacto da infantaria e da cavalaria durante as batalhas. Em algumas situações, os líderes também empregavam táticas de guerrilha, aproveitando o terreno montanhoso e a surpresa para enfraquecer as forças inimigas. Então, muito interessante aqui, o Gattamelata, o nome dele era Erasmo Stefano de Narni, e aí essa segunda parte é porque ele pertencia a esse local, Narni, na Úmbria. O nome dele mesmo, Erasmo Stefano. E o Gattamelata foi sim um mercenário que não era vêneto, mas foi muito contratado pela República de Veneza para ajudar nessas incursões, nessas batalhas. Então tá aí mais um personagem emblemático que fez parte da história da República de Veneza e é importante que a gente saiba. Deixe aí nos comentários a sua sugestão para os próximos vídeos. Enfim, se não tiver nenhum comentário, deixa o seu emoji aqui. Então comenta porque, enfim, vocês estavam comentando mais, agora deram uma parada. Deixa aí alguma sugestão para eu gravar os próximos vídeos também, daquilo que vocês se interessam em saber. Eu já, óbvio, tem alguns comentários aí que eu ainda não fiz, mas eu já peguei, tá na lista, e eu estou desenvolvendo o vídeo para vocês, ok? Tchau, tchau, Strucon.